Blockchain e contratos inteligentes. Nesse vídeo nós vamos falar então sobre os contratos inteligentes e o que eles podem fazer de mudança no nosso mundo. Quais são os benefícios da gente usar contratos inteligentes no futuro próximo. Desde 2010, geralmente ouvimos falar muito sobre Bitcoin, por ser uma moeda digital, uma criptomoeda, que consegue facilmente fazer transações entre duas pessoas, eliminando a necessidade de terceiros e facilitando transações de grande quantidade de dinheiro, cobrando taxas mínimas em uma velocidade bem grande, nada de burocracia. Isso por si só já soaria bastante revolucionário. Mas em 2014, um russo conhecido como Vitalik Buterin, um russo-canadense, ele criou uma plataforma chamada Ethereum, onde ele pegou a blockchain do Bitcoin e adicionou a função de contratos inteligentes e desenvolvimento de dApps, ou seja, aplicativos descentralizados dentro de uma blockchain. Basicamente, ele criou aquela que seria a segunda geração das criptomoedas. E é sobre os contratos inteligentes que nós vamos falar e qual é a capacidade de mudança no nosso mundo, quais são as principais inovações que elas podem vir a trazer, nós vamos comentar neste vídeo. Então, se você gosta de criptoeconomia, se você gosta desse assunto de criptomoedas, por favor, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, compartilhe com seus amigos para ajudar a aumentar a adoção e o conhecimento sobre este mercado para o maior número de pessoas possível. E já deixa aquele joinha, já comenta aqui embaixo e tamo junto. Antes da gente começar o vídeo, então, eu já vou pedir para você entrar no nosso grupo do Telegram gratuito. Lá você vai encontrar pessoas do nível básico ao nível avançado que vão te ajudar a prosperar de forma muito mais rápida, dividindo conhecimento, dividindo erros e acertos neste mercado. Também participe dando a sua opinião, comente aqui embaixo quais são as principais mudanças que você acredita que o nosso mundo terá daqui a 10 anos com contratos inteligentes. Os contratos inteligentes eles têm a capacidade de modular automaticamente as transações de acordo com os níveis de confiança das partes envolvidas. Enquanto um contrato comum nada mais é do que um pacto entre uma ou mais pessoas que se obrigam a cumprir o que entre elas foi combinado, sob determinadas condições, geralmente são registrados de forma pública em um cartório, para ter uma jurisprudência em caso um dos lados não cumpra com o acordo. Nos contratos inteligentes, eles basicamente são contratos digitalizados ou contratos digitais, adicionados dentro de uma blockchain, e essa blockchain com as pessoas participantes, ou seja, a comunidade daquela blockchain participante, atuando como um regulador daquele contrato. Ou seja, assim como o Bitcoin elimina a necessidade do intermediário como o banco, por exemplo, nos contratos inteligentes você poderia eliminar o fator necessidade de cartório, por exemplo. Sendo que uma compra rápida, uma compra de um apartamento, por exemplo, poderia ser feito com um clique de um botão em um site de imobiliária, por exemplo. Facilitaria bastante nossas vidas, não só pela não necessidade de deslocamento até um cartório, ainda mais por causa das filas que você pega geralmente para fazer registro de imóveis, e também a necessidade de você não precisar pagar uma taxa para cumprir este acordo. Outro exemplo muito simples que eu posso dar para vocês em relação à importância dos contratos inteligentes e o potencial da inovação, a gente vai pegar a história do Mercado Livre. Eu não sei se vocês lembram, mas eu no início do Mercado Livre tinha muito medo de tomar um golpe, por exemplo, comprar algum produto, comprar algum videogame e receber uma caixa de papelão com um tijolo lá dentro. Lá no início do Mercado Livre era muito comum a gente ver golpes de toda a natureza, tanto do lado dos compradores quanto do lado dos vendedores, acredite se quiser. Os compradores às vezes enviavam um comprovante de um agendamento de pagamento para o dia seguinte, enquanto o vendedor já enviava o produto, porém o comprador cancelava o agendamento, o vendedor não recebia o dinheiro e assim o comprador ficava com o produto e com o dinheiro. Da mesma forma acontecia também dos compradores, e era muito mais comum isso acontecer, do comprador comprar um produto e no momento que chegava o produto, chegava uma caixa com tijolo lá dentro. Vários golpes eram recorrentes nessa plataforma no seu início. Então o Mercado Livre, para resolver esse tipo de situação, ele criou uma empresa do tipo Scroll, que oferece um intermediário de negociação, a princípio confiável. E esse intermediário ele fica na função de um árbitro da negociação. Neste caso, o Mercado Livre criou o Mercado Pago. Então, quando o comprador fazia uma compra através do Mercado Pago, ele envia o dinheiro diretamente para o Mercado Pago retém esse valor até que ambas as partes cumpram com os acordos, tanto a pessoa
que está pagando pelo produto quanto a pessoa que está enviando o produto. Quando o vendedor envia o produto e chega no comprador, o comprador dá um sinal para o Mercado Pago libera o pagamento para o vendedor. O problema de utilizar esse intermediário do tipo scroll é porque você sempre vai depender de uma empresa terceira que vai te cobrar taxas e vai te cobrar juros. E o pior, essa empresa, enquanto ela está com o seu dinheiro retido, ela pode simplesmente quebrar. Pode acontecer, por exemplo, dessa empresa falir enquanto ela está com o dinheiro retido de vários clientes, de várias pessoas. Além disso, você vai depender da parte burocrática. Caso você não receba o produto da outra parte, você vai ter que fazer um pedido de estorno do seu dinheiro. Só que esse dinheiro não vai cair no próximo dia rapidamente. Ele vai, depois de muita enrolação, levar talvez aí a mais de 30 dias úteis para você receber esse dinheiro. Então vamos imaginar que você precisa de um produto para ontem. Aí você vai lá no Mercado Livre, compra esse produto e você não recebe ele no dia proposto. E aí você pede o estorno desse seu dinheiro. Além de você ter que esperar todos os dias do envio da encomenda, você ainda teria que ficar se preocupando em solicitar o estorno do seu dinheiro e, pior, esperar um tempo muito grande para você receber o seu dinheiro para tentar novamente comprar esse mesmo produto em outra loja ou com outro vendedor. Então, automaticamente você vai depender do prazo estabelecido por esse terceiro. No nosso exemplo, então, o Mercado Pago, que pode demorar a devolver o seu dinheiro em alguns dias ou vários dias. Esse meio também tem uma grande desvantagem, que é você perder completamente a sua privacidade e a sua segurança se esse intermediário pegar os seus dados e vender os seus dados pessoais para outras empresas, por exemplo. E outro problema maior é se esse tipo de empresa terceira estiver operando de forma questionável, digamos assim, como foi no caso da MT Glocks, uma máquina que era de vendas automáticas de criptomoedas, que mantinha os fundos dos clientes e não fornecia o serviço correto. Era basicamente uma corretora que permitia você trocar moedas fiat por bitcoins, sem ter que recorrer e fazer trocas pessoais com terceiros nas quais a gente não confiava. Então, nesse tipo de exemplo do Mercado Livre especificamente, a gente utiliza muitas vezes o Mercado Pago como um intermediário de confiança. Mas e se você pudesse eliminar a necessidade desse terceiro de confiança e ao mesmo tempo garantir que ambas as partes receberiam e cumpririam com o acordo? Seria muito bom, não é mesmo? E o melhor, se isso acontecesse em poucos dias ou em poucas horas, putz, melhor ainda. Então esta seria uma das centenas de soluções que poderíamos enxergar utilizando contratos inteligentes, desde que eles sejam bem projetados e planejados. O contrato inteligente, neste exemplo, ele funcionaria muito mais como uma máquina de refrigerante, onde você vê os valores dos produtos naquela máquina, você coloca a quantidade de dinheiro na máquina necessária para fazer a compra do seu produto, escolheria o produto e o produto cairia para você. Mas assim como numa máquina de refrigerantes que poderia dar algum problema e trancar a latinha, mesmo que você escolheu e mesmo que tinha disponível, ela trancasse a latinha e você não recebesse o produto, teria que bater e chacoalhar ela para receber e talvez mesmo assim ficasse trancado, como já aconteceu comigo. No contrato inteligente, se você não faz um bom projeto de contrato inteligente, ou seja, se você não elimina todos os bugs possíveis, você também pode ter esse tipo de dor de cabeça. Então, é uma tecnologia muito interessante, que tem um potencial bem grande, mas se mal projetada, ela pode oferecer muita dor de cabeça para os usuários. Por isso que é uma tecnologia que tende ainda à necessidade de evolução. O interessante da utilização de contratos inteligentes de forma digital é que a gente pode aliar ele a integrar várias inteligências artificiais que pudessem calcular todas as variáveis possíveis em determinadas situações, podendo fazer a modificação e podendo fazer um contrato um pouco mais maleável para ambas as partes. Vamos pegar então um exemplo simples: se o comprador comprasse o produto e o produto chegasse com defeito, o contrato inteligente ele se adaptaria, se moldaria de uma forma tal que ele teria um desconto, um valor de desconto na hora da compra e na hora do pagamento do vendedor. Por exemplo, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então, neste exemplo, o contrato inteligente ele seria o seu intermediário de confiança, porém sem ter um cérebro com intenções más por trás e sem você necessitar da competência de um cérebro por trás desse contrato inteligente. Uma vez esse contrato inteligente seja bem projetado, bem desenvolvido e seja bem claro e objetivo, ele é imutável
e não tem como voltar atrás. Por isso mesmo que ele precisa ser muito bem planejado. Passamos agora a não necessitarmos mais da confiança de uma pessoa, de um indivíduo ou de uma instituição para confiar em um sistema distribuído, descentralizado e autônomo, com regras muito bem pré-estabelecidas, transparentes e que qualquer pessoa pode verificar e que ninguém pode alterar. Para o resumo da ópera, então, a gente transfere a confiança em uma pessoa para confiar em um código. Isso vai simplificar de forma gigantesca o número de processos e burocracias envolvidas em uma negociação. O contrato inteligente, então, ele é capaz de executar a validação do contrato e aplicar por si mesmo, de forma autônoma e automática, sem intermediários ou mediadores. Porém, assim como qualquer tecnologia, ela não é passível de falhas. E o principal risco da utilização de contratos inteligentes é que o contrato inteligente ele precisa ter uma programação perfeita, ou seja, como ele é um contrato que ele tem um script de programação, onde ele vai respeitar exatamente o que foi prescrito pelo seu criador, o criador do contrato inteligente. Esse contrato inteligente ele terá que estar 100% livre de falhas. Esse é um dos maiores problemas dos contratos inteligentes, porque eles precisam da programação e da eficiência de um programador para fazer com que as ordens sejam de fato executadas da forma correta e na ordem correta. Se o contrato inteligente não for bem programado, ele pode ficar exposto a tentativas de ataque, a tentativas de alterações e o pior, a bugs. Esse é um dos principais problemas hoje que a gente vê com os contratos inteligentes. Então é uma tecnologia que pode ser muito revolucionária, mas ela tem um caminhar muito longo aí para se desenvolver e ficar melhor. Existem então centenas e milhares de oportunidades na adição de contratos inteligentes, mas eles precisam ser bem programados e bem executados. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e a gente se vê no próximo vídeo de análise técnica e análise fundamentalista do mercado de criptomoedas. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.